Este é o Movecast, uma realização do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o MOVE? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Os peixes e os bichos d'água, as aves e os bichos do céu. Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, ou melhor, toda a natureza, louvados sejam! Está no ar o episódio 15 da série O Evangelho dos Animais, obra ditada pela equipe espiritual da ASEAMA, psicografada pela médium Sandra Calado. E neste episódio, estudaremos o capítulo 13, chamado A Evolução da Ciência. Lembrando que estamos estudando por aqui as diversas obras espíritas que envolvem a temática animal, sob a ótica do que chamamos de ética animal espírita. Eu sou a Nath, e como for anunciado no episódio anterior, agora em diante o Movecast está sobre a responsabilidade da frente de trabalho Move Jovem. Portanto, agora estaremos todos juntos com essas meninas incríveis que compõem a juventude do Move. E para o capítulo de hoje, convidei a Caroline Moura de Porto Velho, Rondônia, e a Maiara Pires de Curitiba, no Paraná. Sejam muito bem-vindas, meninas. Esse espaço é de vocês. Oi, Nath. Oi, Mai. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Nós estamos muito felizes de poder estar fazendo parte de novo aqui desse trabalho maravilhoso. Espero contribuir, né? Oi para todo mundo, eu sou a Maiara e eu tô muito feliz de estar participando de mais esse episódio do Movecast, comentando sobre esse livro tão maravilhoso e que nos faz refletir bastante. Maravilha, meninas! É muito bom ter vocês aqui conosco, né? E fazer parte desse Move Jovem, dessa equipe, é também incrível. Amo os peixes e os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. E vamos entrando agora no nosso capítulo 13 e retomar um pouquinho do que nós estamos falando até agora, né, no contexto do livro. No capítulo anterior, a gente viu que o nosso grupo, né, de 6 pessoas iniciou uma divisão, né, entre filosofia, religião e ciência para começar a entender qual que é a visão da doutrina espírita acerca dos animais, né? No capítulo anterior, eles focaram mais nesse aspecto religioso. E agora eles vão focar na evolução da ciência, que é o nome do capítulo. Então esse item foi separado pelas personagens da Ana Paula, que é a veterinária, e da Lúcia, que é a pessoa que trabalha junto com o Edson e a Amanda na casa deles. E eles começam, né, dizendo, logo de cara, eles vão falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento da ciência e o quanto, a partir do desenvolvimento da ciência moderna, junto com a Revolução Industrial, né, no século XVII, fez com que o ser humano se distanciasse da natureza, achasse que ele estaria à parte da natureza e que a natureza por si só seria como se fosse um mercado e prateleiras onde esses recursos naturais estariam disponíveis para o ser humano utilizar, o que é uma visão antropocêntrica e bastante equivocada. Sim, Nath. Esse começo aqui é muito importante porque ele começa destacando, a Ana Paula, na verdade, começa destacando a evolução moral, né? Que era preciso que houvesse essa evolução moral para que a gente pudesse ver, enxergar o que a ciência estava trazendo ali. Então, nós vamos abordar, né, ao longo aqui da nossa discussão, como o materialismo cegou os nossos olhos, a visão antropocêntrica, interferiu nesse processo de esclarecimento, que é o objetivo da ciência, não é mesmo? Então, ele fala também aqui, um ponto que eu achei muito interessante, é que a gente tem que repensar as nossas atitudes, né? Ter um olhar segundo o amor,
já que a gente estava com uma visão tão materialista. E aí a ciência ela vem dar esse aporte, mas sem essa evolução moral, o materialismo ele ainda tem muito espaço dentro do próprio movimento espírita e na nossa vida cotidiana mesmo. É de fato um paradigma mesmo, né? Que a gente precisa combater pelas suas consequências morais. Então, eu acho que esse é um sentimento muito comum. Eu posso até falar por experiência própria, porque quando eu comecei a estudar mais, focando no espiritismo, nessa parte da ética animal, eu percebi que teve muita coisa que estava sempre lá e eu não percebi. E justamente na minha trajetória com o vegetarianismo e o veganismo, por exemplo, quando a gente se desperta e percebe que eu poderia ter mudado alguns hábitos antes e eu não fiz, a gente se sente um pouco culpado, justamente porque é algo que depois que a gente estuda no espiritismo, a gente percebe que é contra muitas coisas que a gente acredita, né? A ideia da lei do amor, por exemplo. Então, eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar. Bacana, gente. E, seguindo a leitura, eles vão trazendo esse aspecto de um importante pensador do século XVII, que é o René Descartes. A gente já falou um pouco dele em outros capítulos, a importância que ele teve para algumas áreas, principalmente em questão de desenvolvimento da ciência moderna, do método científico, mas que para os animais acabou sendo bastante prejudicial e as suas consequências a gente vê até hoje. Então, durante a discussão no grupo de estudos, eles trouxeram à tona o livro A Origem das Espécies, de Darwin, que foi um marco muito importante para a ciência da época e foi lançado inclusive 2 anos depois do Livro dos Espíritos. E esse livro eu achei que foi muito importante justamente por trazer a ideia de continuidade dos animais e dos humanos, como eles mencionam no livro, entendendo que o ser humano também é um animal. Então, quebra um pouco essa ideia de que o ser humano é algo à parte da natureza e que a gente também é um animal. E o que eu achei muito interessante também é que o grupo trouxe um outro livro de Darwin que não é muito divulgado, que se chama A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Mas eu não li esse livro e eu sei que a Carol leu na faculdade, então eu vou chamar ela para comentar um pouquinho. Sim, Mai, eu tive o prazer de ter um pouquinho contato com esse trabalho do Darwin, em que ele apresenta a questão das expressões faciais, e ele fala justamente que as expressões, por exemplo, de medo, de nojo e outras expressões que nós temos, elas vieram de um processo evolutivo em que os animais, quando eles estão com medo, acanhados, eles apresentam expressões que são características e ele foi analisando essas expressões que foram se modificando ao longo da evolução e que nós ainda trazemos esses vestígios. Então ele traça justamente essa relação entre o animal não humano e o animal humano, né? Ele traz essa proximidade. E isso também tem relação com é muito importante destacar dessa parte que, assim como o Darwin trouxe esse estudo, ele fez isso através do próprio método de Descartes, né? É isso? Descartes, você não fala o S. Descartes. Uhum. É que eu tinha um professor que falava e pegou, assim, ficou fixo. E o Darwin, com essa contribuição, ele forma um contraponto em relação à conclusão que o René Descartes teve em relação aos animais não ter alma. Porque se eles apresentam essas expressões, emoções, pensamento, se ele pensa, logo eles têm alma. Então, isso contradiz a conclusão que René Descartes teve naquela época e utilizando o próprio método dele. Isso é apontado no livro e é bastante curioso mesmo, né? Eles falam essa frase assim, que os animais não são máquinas, que são capazes de sentir, então pensam, e portanto têm alma. Então é uma conclusão assim bem lógica, né? E quais seriam essas implicações se a gente tivesse tido isso lá atrás, né? Há 4 séculos atrás, como os animais talvez seriam vistos hoje? Então uma coisa realmente vai levando a outra, né? E, gente, em relação à codificação de Kardec, né? Sabemos que teve ali um espaço de poucos anos entre a publicação do Livro dos Espíritos e a publicação da Origem das Espécies de Darwin. A codificação abraçou essa ideia da evolução dos animais ou ela foi omissa?
Então, Nath, na verdade, a codificação não foi omissa nesse aspecto, tanto é que a gente tem um item completo para falar sobre os animais, e também algumas citações importantes, como na Revista Espírita, na Gênese, que abordam sobre os assuntos dos animais. Então, realmente, o que faltava para que esse assunto fosse ainda mais abordado é que a ciência também avançasse para que a gente pudesse entender um pouco melhor sobre os animais, como nessa questão dos sentimentos, para que depois a gente tivesse esse olhar à doutrina espírita que já tinha falado sobre isso, mas que a gente não tinha ainda essa percepção de analisar essas questões. Nossa, é muito, muito bom. Inclusive, o que você fala tem tudo a ver com o que vai ser dito mais pra frente no capítulo, sobre esse olhar, né? Às vezes, a informação tá exatamente na nossa frente, mas a gente não tem olhos de ver. Então, realmente, a gente precisava de alguns tipos de avanços na ciência para compreender melhor o que os espíritos já estavam até adiantando, né? Eu lembrei de uma citação que é dita no capítulo sobre a Revista Espírita de 1865, que vai trazer uma situação bem curiosa com os nossos amigos. Carol, você poderia ler essa citação que está no livro? Claro, começa assim, ó. É certo que o cão sonha. Muitas vezes, durante o sono, já foram vistos fazendo movimentos que simulam a corrida, gemer ou manifestar contentamento. Seu pensamento está, pois, ativo, livre e independente do instinto propriamente dito. Que faz ele, o que pensa e o que vê nos seus sonhos é o que infelizmente não nos pode dizer, mas o fato está lá. Ou seja, se o cão sonha, logo ele pensa, e se ele pensa, ele tem alma, né? Utilizando aqui o método cartesiano, né? E o mais engraçado é que assim que eles terminam de ler essa citação, o Plínio, um dos personagens, ele sente o cachorrinho, né, mexendo as pernas embaixo dele, né, acho que na cadeira, embaixo da cadeira. Então o cãozinho estava demonstrando realmente que estava sonhando, mexendo as patas enquanto dormia, e eles estavam podendo observar isso na prática, né? Pois é, Carol, essa situação nos faz pensar, e os nossos personagens também, do porquê que nós postergamos tanto essas verdades. Por que custamos tanto a aceitar que os animais são como são? Por que é tão difícil? Então, a Ana Paula dá essa resposta no livro e ela explica que é muito difícil a gente admitir que os animais têm essas emoções, porque primeiro isso significaria admitir um grave erro da nossa relação com eles como sociedade. E a gente concluiria que a ação que a gente tem com eles realmente é cruel. E isso não é algo fácil de se admitir, né? E outra questão também é que isso significaria que nós teríamos que reconstruir a forma como nós se relacionamos com os animais, com a natureza, e isso significaria uma alteração tanto em setores da economia como da nossa vida em sociedade, porque a forma como nós tratamos os animais é algo que está muito presente em todas as áreas da nossa vida. E eu percebo muito isso como criadora de conteúdo na internet, que eu posto alguns conteúdos sobre veganismo, por exemplo, contando qual o impacto da indústria da carne no mundo, por exemplo. E muitos comentários aparecem de pessoas dizendo que nós, ao apontarmos isso, estamos impondo uma verdade. E eu entendo esse tipo de comentário como uma reação dessa pessoa que talvez ela não queira admitir que o que ela faz realmente é prejudicial. Então, a gente consegue entender esse tipo de reação porque é algo muito difícil de admitir. Sim, Mai, é realmente. Porque a gente tende a mudar a nossa visão da realidade para algo que a gente consiga suportar, para algo que nós consigamos lidar. Então, quando a gente vê que nós podemos ser cruel, perversos, isso é uma dor psíquica que a gente não está preparado. Que a gente não está preparado no sentido de que a gente não quer realmente tomar responsabilidade no processo de sofrimento e exploração que os animais têm sofrido por nossa causa. Gente, muito legal. E olha que interessante a fala que o Sérgio faz logo depois da fala da Ana Paula. Ele diz exatamente o que a doutrina espírita nos recomenda quando a gente está diante de um erro. Ele fala assim: mas isso não é exatamente o que propõe a doutrina espírita ao dizer que devemos nos transformar, nos regenerar, repensar todas as nossas atitudes e criar um novo caminho para a nossa forma de viver no mundo? A partir de então, seria mais uma coisa a transformar.
mas a transformação, embora muito trabalhosa, seria muito positiva. Quanto não aprenderíamos enquanto humanidade? Eu acho que é incrível porque é realmente fazer a ligação com o que a própria doutrina espírita nos coloca. Por isso que a doutrina espírita não foi omissa. Ela falou, nós é que não estávamos prontos para entender aquelas verdades naquele ponto, mas a verdade estava bem ali na nossa frente. E seguindo, né, eles dão um exemplo de Emmanuel no livro O Consolador, na questão 136, que diz o seguinte, olha só que interessante. Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Resposta. Os animais e os homens quase selvagens nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser o legítimo colaborador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para sua alimentação e escravizam os segundos para objetos de explorações grosseiras, com exceções de modo a mobilizá-lo a serviço de seu egoísmo e de sua ambição. E o mais interessante, gente, é que a partir dessa referência, o Edson, o Sérgio, o Plínio, a Ana Paula, todos eles começam a entender o quanto eles leram e releram diversas obras dentro da doutrina espírita e jamais tinham se atentado para esses pontos, que é o que nós estamos falando aqui. A ótica, a visão, a construção da mentalidade desse ser humano para ler uma informação, acaba que ele formula essa ótica, esse ângulo, e não percebe outros tipos de ângulo que a mesma leitura do mesmo texto é capaz de mostrar. Como a gente estava falando aqui, o Livro dos Espíritos, até a gente brinca, ele é um livro infinito, porque dependendo do dia que você se encontra, do humor que você tá sentindo, você pode pegar uma referência, uma informação que toca diferente no nosso coração. A mesma coisa com os animais. Se a gente está num momento completamente ignorante nesse assunto, esse tipo de frase passa batido. A gente está se distraindo, pensando em outras coisas, enquanto está lendo de uma forma automática, porque aquele assunto não chama a nossa atenção. Então aqui é muito interessante porque o próprio Plínio fica muito assustado, ele é muito estudioso da doutrina e ele diz que sempre achou que o assunto dos animais fosse algo secundário, fosse uma coisa que eu quisesse deixar para depois. Tem tanto assunto para estudar, por que eu vou estudar sobre a natureza e os animais agora? Né? Então isso reforça uma visão antropocêntrica que não é da doutrina espírita, é do espírita, que está dentro de um paradigma antropocêntrico dessa sociedade especista. Então é interessante saber que ele começou a ampliar esse olhar e agora vai ter um estudo mais diferenciado a partir de agora, né? E a parte que eu achei interessante dele falar que achava que esses estudos sobre os animais era algo secundário, é uma coisa importante a gente destacar, porque quando a gente coloca o sofrimento do outro, e aí o outro pode ser qualquer um que não seja a gente, quando a gente coloca o sofrimento do outro como segundo plano, como secundário, né, quando ele não é prioridade, denuncia muito ainda da nossa indiferença, das questões morais que a gente precisa trabalhar, né? Sensacional, gente, eu tô adorando porque essas duas aqui são estudantes de psicologia, então eu aprendo muito sobre a psique humana, sobre como funciona esse processo, né, dentro da nossa cabeça que é tão complexa. Eu só entendo dos animais mesmo na veterinária. E só para fechar a minha parte da minha fala, tem uma fala aqui do Plínio que eu destaquei porque ela é muito legal, olha só. Que ele estava nesse processo de ampliação dessa consciência. Ele fala o seguinte: é muito importante entender a alma dos animais e nosso papel para com eles, pois temos toda uma situação a recuperar e milênios de erros humanos a corrigir. E compreendendo o planeta de regeneração e o estabelecimento da paz e do amor no mundo, o entendimento do Evangelho e do amor ao próximo ficou muito claro para mim agora. Com tão pouco tempo de estudo ainda, que não adentramos o planeta de regeneração se não compreendermos que Deus não é Pai parcial,
que jamais daria preferência para o bem e o amor, a paz e a esperança para uns em detrimento de outros. Olha como isso é forte, gente. Ele está dizendo que a gente não vai terminar essa transição planetária que estamos vivendo se a gente não aprender a máxima, que a gente vai falar um pouco mais à frente, do maior mandamento de Jesus. Enquanto nós formos seletivos e colocarmos Jesus de uma forma antropocêntrica e especista, dizendo que somente o evangelho só veio somente para os seres humanos e que o amor ao próximo é também somente para os seres humanos, nós não vamos entender as leis de Deus e o evangelho de Cristo. Precisamos disso e é um assunto urgente, não dá para ser tratado de uma maneira secundária. Logo em seguida eles vão puxar um livro da Joana chamado Plenitude, uma referência bem importante, e eles ficam algum tempo ali digerindo essa referência. Eu gostaria que você lesse pra gente também aprender com ela. Posso ler sim, ela é ótima e foi o que mais me chamou a atenção desse capítulo, assim, particularmente. Da experiência de identificar a bondade nos seres em geral, vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte, em todas as criaturas. Da mesma forma, ao ser identificado qualquer valor relevante, especialmente a bondade em pessoas e animais, os elevados objetivos da vida vegetal, é preciso planejar retribuir esse sentimento. A bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem frui sem dar-se conta, sem nenhum esforço, por automatismo, como o sol, a lua e as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais, e que, inadvertidamente, o homem vem consumindo, poluindo com a alucinação, matando com impiedade. A vida cobra aos seus agressores o preço da interferência negativa na sua ordem e estrutura. Aqui tem alguns pontos que foram destacados pela própria obra, né? Que estão em negrito e que são importantes a gente comentar também, quando ele fala, da mesma forma, ao ser identificado qualquer valor relevante, especialmente a bondade entre animais. Então, entender que cada um tem um valor, né? E esse cada um é qualquer um, inclusive os não humanos. Ele fala também da bondade, né? Ele destaca esse ponto, eles comentam, né, que a bondade é retribuir com alegria, né, justamente todas as dádivas que nós temos, que a gente frui, e que são feitas naturalmente, sem esforço nenhum. Isso falta ainda a gente faz algo bom, a gente normalmente tem algum interesse envolvido, ou ainda aquela questão que já foi comentada aqui, seletivo, né, para um grupo específico, e aí fala ainda que a gente tem que desenvolver isso. E aí tem um ponto também que é curioso, né, quando ele fala que a gente vem consumindo, poluindo com alucinação. O que seria essa alucinação, né? É justamente uma forma de loucura, né? Uma alteração ali da percepção e da realidade, né? Quando a gente enxerga tudo como uma ferramenta para os nossos propósitos, para os nossos objetivos, para os nossos interesses puramente materialistas, a gente está num processo de alucinação, né? Onde não se enxerga o valor real de cada coisa e de cada elemento na natureza. E matando com impiedade, essa última parte não tem como, né, gente? Quando ele fala matando com impiedade, ele não dá espaço nem brecha para que nós não entendamos que nós somos responsáveis. Ele fala, vou repetir. Inadvertidamente, o homem vem consumindo, poluindo com a alucinação, matando com impiedade. Então, a gente entra mais uma vez na questão do não matar e pontos que o Evangelho de Cristo já nos trouxe. Então, essa citação muito importante, eles ficam reverberando ali naquele grupo de estudos. Então, Carol, essa parte do livro da Joana me fez lembrar de uma frase que eu li, eu não sei quem falou isso, mas que faz todo sentido, que é abatedouro e mundo de regeneração não combinam. Amiga do céu, você acredita que o titio Emmanuel falou isso pra gente? Sabe-se lá em que década foi? No livro Consolador, acho que é na década de 60, muito tempo atrás. Ele falou exatamente isso.
Então isso não é um pensamento da Maiara, é um pensamento da própria doutrina espírita. Olha que interessante, lá no livro Consolador, na questão 62, ele diz o seguinte: o não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? E olha essa resposta, olha o início da resposta. À medida que envolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau de vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco. E quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Aí ele continua, né, uma resposta bem longa, mas é interessante que ele vai comparando, né, por exemplo, o leão selvagem com uma pessoa que trabalha na maquinaria de uma guerra. Qual seria mais selvagem? Qual seria mais violento? Um animal que está agindo por instinto para sobreviver ou um ser que é dito racional, mas que faz guerra contra a sua própria espécie por motivos fúteis? Então, qual seria o mais violento? E ele finaliza com esse último parágrafo que está até em negrito no livro. Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado igualmente o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros no plano inferior, na vida terrestre. Então, assim, logo em seguida dessa citação, o Plínio solta uma dessas. Como pudemos nos enganar tanto? Eu botei uns pontos de exclamação porque é exatamente isso, sabe? Quando a gente tem uma queda de consciência, assim, a ficha caiu, sabe? Todo mundo aqui já passou por isso, todo mundo um dia vai passar. E é uma situação, assim, muito triste, porque ao mesmo tempo que a gente quer o nosso perdão, o nosso auto-perdão, por termos por tanto tempo feito mal à natureza e aos animais, ao mesmo tempo a gente quer pedir perdão a esses seres, porque eles foram os mais machucados dessa história, não a gente mesmo. Então é uma questão de perdão dupla aí. Bom, mas ele continua aqui o capítulo, e aí vai chegando mais pro final, eles vão falando um pouquinho mais a respeito de como que a ciência, principalmente a partir da segunda metade do século XX, começou a expandir a sua tecnologia com a questão desses exames, né, tomografia, eletroencefalograma, coisas do tipo, e começaram a entender melhor a fundo como que acontece processos como a cognição, como é explicado no livro, como que a inteligência dos animais ela é tão diversificada, profunda, muito além do que a gente sabia. Então eles dão um exemplo, por exemplo, aqui da Jane Goodall. Para quem não conhece, a Jane ela trabalhou durante a década de 60 com um grupo de chimpanzés e ela passou a ensinar para eles a língua dos sinais. E eles não só aprenderam a se comunicar com a língua de sinais, como eles criaram seus próprios sinais e passaram essa informação entre eles, de modo que nem mesmo ela sabia quais seriam esses novos símbolos. Então eles também tinham essa criatividade de, a partir de uma base, fundamentar conhecimentos além do que lhe foi ensinado. Isso foi uma coisa muito bacana para a gente aprofundar a nossa ideia sobre os animais. E até é perguntado, né? A Amanda pergunta para Ana Paula o que é a cognição, né? Que eles tanto falam. E a cognição, gente, nada mais é do que o processo da aprendizagem, que ela é um pouco diferente entre humanos e não humanos. Nós temos um tipo de capacidade, né? De como que a gente raciocina, e os animais têm uma em específico, que aí, a partir dos 5 sentidos que eles conseguem captar do ambiente, os estímulos externos, ela diz aqui que se encaixa com os mecanismos de memória que esse ser já acumulou, e com isso ele acaba tendo um tipo de comportamento ou atitude. Então é até dado um exemplo aqui. Vocês lembram da Fifi, que é a cachorrinha da Amanda e do Edson, que faleceu lá no começo do livro e que impulsionou eles a ir atrás desses conhecimentos? Aqui é dito pela Lúcia, que trabalha na casa da Amanda e do Edson, que a Fifi sempre que escutava o carro do Edson cruzando a esquina e chegando na garagem, ela já ficava esperta, já ficava ali, porque sabia que o Edson ia cruzar a porta e ela poderia recepcionar ele.
Isso é um processo de cognição, de aprendizagem que o animal tem. E isso diz muito sobre a inteligência, sobre o pensamento. Os animais, por mais que não tenham um pensamento contínuo, como o nosso, que a própria doutora Irvênia coloca no livro dela, eles têm um pensamento fragmentado. Que quer dizer que hora eles estão pensando, hora eles não estão. E quando eles estão pensando, eles estão raciocinando, eles estão criando aprendizado, eles estão ficando mais inteligentes. E com isso eles estão se desenvolvendo na matéria, o que é muito bacana. E poder contribuir com isso, observando-os e estimulando-os da maneira certa, diz muito sobre o nosso papel como seres humanos responsáveis por essas vidas. E a Ana Paula, gente, ela continua num assunto bem peculiar, que diz um pouco da minha área, da veterinária, porque ela é a veterinária do grupo. Ela diz que se a gente admitisse os sentimentos e as emoções dos animais, a própria ciência teria que rever os seus conceitos de experimentação animal e a maneira como isso é ensinado nas escolas. E aqui ela dá o exemplo da própria medicina veterinária, que como a gente vê, né, a veterinária hoje em dia, ela não é como as pessoas imaginam, que até a própria Ana Paula coloca, que os veterinários seriam os representantes dos animais no planeta, algo desse sentido. E na verdade é completamente o oposto. Eu diria que é uma das profissões que mais ensina a explorar os animais para tirar os recursos que os seres humanos têm interesse. A medicina veterinária ainda tem um pensamento muito cartesiano, que é da época de René Descartes, de ver o animal como um objeto de estudo, assim como uma carteira, como um quadro de giz é usado nas aulas. Claro que isso mudou já bastante, a gente já tem alguns modelos alternativos, o próprio juramento da medicina veterinária mudou, é descrito no livro que o médico veterinário precisa promover o bem-estar do animal como uma finalidade para o ser humano, mas agora a gente já está vendo algumas pequenas mudanças muito sutis acontecendo. Claro que eu sou muito nova nesse assunto, né? Eu tô só no 4º ano da veterinária. Mas tem uma pessoa, gente, que conhece isso há muito tempo, já se formou, já tem uns 60 anos. Não sei se vocês conhecem a doutora Irvênia Prada. Ela é autora do livro A Questão Espiritual dos Animais e teria sido minha professora se eu fosse mais velha, porque agora ela já tá aposentada. Eu acho que ela poderia contribuir com a gente. Então, eu acho que eu vou mandar uma mensagem aqui para ela no meu WhatsApp. Vamos ver se ela responde aqui no áudio. Peraí. Olá, Natália. Posso ajudar? Sim, claro. Esse assunto é muito interessante, né? Porque a gente está numa mudança de paradigma. Num modelo antigo, que ainda tem fortes resíduos do antropocentrismo, ele visa o bem-estar do ser humano, ele prioriza explorar e subjugar a natureza em favor do bem-estar do ser humano. Esse modelo vem desde os gregos, passou pela Revolução Científica do século XVII e foi reforçado esse modelo, por exemplo, por René Descartes, que é atribuído a ele o seguinte comentário, de que a sensibilidade é atributo humano, é atributo da alma e só quem tem alma é o ser humano, não é? Então os animais foram relegados à condição de máquinas insensíveis a coisas. E essa visão de que os animais são coisas utilizáveis e descartáveis, ela é muito confortável para o ser humano, né? Nessa visão utilitarista. Então isso vem vindo. A veterinária, que tem um leque de opções muito grande, ela acabou, às vezes, priorizando nessa visão materialista, de que os animais são máquinas, são coisas, ela acabou priorizando essa coisa da dominação, da exploração dos animais para fins econômicos, né? Tanto que quando eu cursei a faculdade, no começo da década de 1960, tinha uma disciplina que se chamava exploração zootécnica, que era assim, era bem o enfoque da coisa. O que você vai fazer é explorar os animais para tirar o máximo de rendimento econômico possível, né? Acontece que a própria ciência, a partir da década de 1960, através de um biólogo americano chamado Gregory Bateson, ele trouxe outra vez para dentro da estrutura da ciência o conceito de mente, porque até então os animais eram considerados dentro da ciência como não tendo mente, não tendo psiquismo, não tendo nada disso, né? E ele considerou assim, o Gregory Bateson, que a mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Porque ele falava,
Todo ser vivo, ele sabe sobreviver, sabe se alimentar, sabe se reproduzir. Esse saberzinho de cada um corresponde ao tamanho da sua mente, né? Então, a partir daí, criou-se dentro da estrutura da ciência uma vertente, considerando que os animais têm sim mente e psiquismo, né? No final da década de 1980, eu escrevi um artigo numa das revistas da faculdade com o título Os Animais Têm Alma? Esse alma significando, não espírito, alma, não, no sentido religioso, né? Mas significando, como tradução do termo latino animus, significando mente, psiquismo. Porque alguns colegas dentro da faculdade veterinária ainda admitiam que os animais não tinham mente, né? Que era uma estrutura tipicamente humana. Mas a partir daí, esse novo modelo vem emergindo, mas ainda nós convivemos com fortes resíduos desse paradigma antropocentrista, né? Esse novo paradigma que a gente está defendendo é o biocêntrico, que valoriza todas as formas de seres vivos, cada um no seu lugar, no universo, cada um com a sua função, e a nossa proposta é de interagir harmonicamente com todos os elementos, né? Então será todos por um e um por todos. Natália, uma coisa que eu gostaria de dizer também é que eu fico com muita pena quando eu vejo, às vezes, jovens, né, de 18, 19 anos entrarem na faculdade de veterinária e foram porque gostam dos animais, querem ajudar os animais, e de repente encontram professores com essa visão e que acabam formatando o aluno como se ele tivesse obrigação de se moldar a esse regime, a esse sistema, a esse modelo antropocêntrico, né? Porque toda essa parte de produção animal para alimentação, utilização de animais em pesquisa, e mesmo alguns que defendem a utilização de animais nos deprimentes espetáculos de diversão, eles sujeitam os animais a essa condição e ainda formatam a mente dos alunos para aceitar esse tipo de situação, né? Mas as coisas aos poucos vão mudando e a gente tem que aceitar as mudanças porque, queiramos ou não, elas virão. Puxa vida, doutora Edvênia. Quanta coisa a senhora não passou, né? Nessas décadas todas dentro da medicina veterinária. Quanta coisa a senhora não deve ter visto. Eu tenho uma grande admiração, viu? Pela senhora, não só como profissional, mas também como pessoa, como espírita. E te agradeço profundamente por trazer as suas contribuições, essa reflexão, mas principalmente a tua vivência. Seja sempre muito bem-vinda aqui para o nosso estudo, viu? Um beijo. Nossa, eu não fazia ideia. Antes de eu optar por psicologia, eu quis muito veterinária, numa época, e eu não fazia ideia de que o curso era assim, e é realmente muito triste. E a esperança para o futuro de que isso mude, né? É justamente a gente pegar esse amor que as pessoas têm ao escolherem o curso e utilizar ele para o crescimento dos animais, da sociedade, e não passar por esse processo de dessensibilização, né? Que a gente vê aí ao longo da história. É, exatamente, Carol, você falou bem. Os alunos da veterinária entram achando não, né? Afirmando que amam os animais. E aí, durante os períodos da faculdade, vão se dessensibilizando, vão usando o animal e aceitando o fato de que alguns animais foram feitos para amar e outros foram feitos para exterminar. Ah, gente, e se encaminhando agora para o final, aquele livro sobre as expressões de Darwin foi há mais ou menos 133 anos, e a gente já teve algumas atualizações da ciência. Porque, por exemplo, os bovinos, Darwin não conseguiu analisar, porque eles não tinham tantas expressões quanto o cachorro, o gato. Então, a ciência precisou avançar um pouco, e alguns estudos da Universidade de Bristol revelaram, por exemplo, que as vacas, elas têm uma vida sentimental, que inclui emoções como amizade, rancor ou frustração. Os bovinos são ainda capazes de sentir emoções fortes como a dor, o medo e até a ansiedade. Mas, se os criadores proporcionam condições adequadas, podem mesmo sentir grande felicidade. Vacas, dentro de uma manada, formam pequenos grupos de amizade com quem passam a maior parte do tempo, cuidando-se entre si.
Também podem não gostar de outras vacas e alimentar rancores durante meses ou até anos. Então, caros ouvintes, após todos esses relatos, principalmente o que a ciência tem demonstrado acerca dos nossos irmãozinhos bovinos, o Plínio, num momento de bastante inspiração e sensibilidade, ele se levanta e ele faz uma coisa que a gente até falou aqui, parece um decreto, assim. É muito lindo e muito importante, está totalmente negrito no nosso livro. Maiara, você pode ler, por favor? Posso sim. Caros irmãos de jornada espírita, caros trabalhadores da última hora, caros companheiros que representam ao Cristo, mesmo com as dificuldades que cada um de nós traz, auxiliando na implantação do Evangelho e no impulso para o planeta de regeneração, estamos prontos, graças ao bom Deus, para ouvir a doutrina espírita, para ouvir o Consolador prometido e, como nos diz o querido Emmanuel, mudar a relação de crueldade que mantemos com os animais e nos fazer o Pai, a divina bondade, auxiliando-os em sua jornada evolutiva e ensinando-lhes o amor, tal qual os mentores amigos o fazem conosco. É hora de mudar, é hora da coragem da fé, é hora de tirar a venda e admitir finalmente, após os 150 anos de doutrina espírita, que os animais não são máquinas, mas são nossos irmãos, e nos cabe, como nos disse Jesus, servi-los antes de sermos servidos. Imensa oportunidade nos dá o Senhor da vida de renunciar ao orgulho, abdicar da vaidade, crescer na humildade de aprendiz e trabalhar. Sejamos os humildes aprendizes do Cristo, trabalhando para a sua obra de amor, que deve se estender por todas as criaturas de Deus. Vamos aos estudos, caros amigos. Depois desse momento que a Maia acabou de ler pra gente, eles ficaram muito emocionados, né? Em seguida, eles leram o Evangelho segundo o Espiritismo lá no prefácio. E lembra muito uma música que eu queria trazer pra gente. E queria contar também com a ajuda da Mai. Mai, já pega seu teclado lá e vamos cantar comigo. Bora lá. Sensacional! Baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas
Ai, gente, vocês são muito lindas. Eu queria ter esse talento de vocês, mas eu só sirvo ou pra dançar, que é mais ou menos, ou pra ficar com a mãozinha assim e aplaudir. Sou muito boa de aplaudir, viu? Então, acredito que a galera de casa também tá aplaudindo vocês. E agora, gente, para finalizar então esse trabalho que é tão maravilhoso e começar mesmo, né, com esse pé direito, que agora é nosso primeiro Movecast só do Move Jovem, estamos muito orgulhosos e felizes. Eu queria falar para Carol iniciar suas considerações finais. E aí a gente se vê no próximo capítulo. Primeiro, eu queria agradecer novamente por estar na companhia de vocês, por essa oportunidade de ter você aí do outro lado ouvindo a gente e principalmente por esse convite maravilhoso que foi feito no final desse capítulo, que serve para nós, enquanto aqui apresentando, e para quem tá aí também ouvindo, que a gente se sinta convidado e abraçado a viver o evangelho para todos. É isso. Maravilha! E você, Mayara, quer fazer essas considerações finais? Então, Nath, então, Carol, eu tô muito feliz de estar aqui. Participar desse podcast é um grande desafio pra mim, no sentido de sair da minha zona de conforto, porque eu sou uma pessoa bem tímida. Então, tá me ajudando muito no meu crescimento, tanto pelo conteúdo mesmo do podcast, quanto pela oportunidade de estar participando. E tô muito animada pros próximos, e espero que você aí de casa também tenha gostado tanto quanto eu. Ai, gente, eu tô muito feliz também de poder assumir esse lugar. O Rafa faz muita falta, ele é um grande exemplo pra gente, mas a gente tem que tocar o barco, né? Então eu espero poder ter agradado um pouquinho vocês, nunca vou ser igual a ele, mas estamos aqui fazendo nosso trabalhinho de formiguinha para que essas informações tão incríveis que a própria doutrina nos fala possam chegar no coração das pessoas, que a gente possa ter o exemplo de Francisco e Clara e a maneira como eles abraçavam a natureza e se conectavam como um todo, como somos, né? De que não estamos à parte, como tanto falamos aqui, mas que pertencemos à natureza. Nós somos deuses, né? Até Jesus falava, vós sois deuses. Todos nós temos a centelha divina. Não importa se é um átomo, se é um animal, se é um ser humano, se é um anjo. Todos nós temos essa centelha e todos nós podemos fazer algo. Então, que possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, mesmo que seja um esforço pequeno, diário, mas constante, né? E esperamos vocês no próximo capítulo, é o capítulo 14, que diz o seguinte, que eu diminua para que o Cristo surja em esplendor. Então, vemos vocês no próximo mês, no próximo episódio. Gratidão, um abraço a todos. Você ouviu o Movecast, uma produção do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o MOVE? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespírita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.